Seu Arlindo dos Santos, violonista de 7 cordas, ele tocou no Regional do Janguito, em Curitiba. Era uma referência, assim como o Dino de 7 cordas era para os cariocas, né? Eu aprendi muito com o seu Arlindo. Quando éramos do grupo O Vai ao Racha, né? O Vai ao Racha era eu, Zélia Brandão, Sérgio Albá e o seu Arlindo, né? E ele sempre dizia para mim, quando alguma coisa ia dar errada: "Ih, Mário, agora pestou o lagarto!" Aí eu tinha feito uma peça para ele, um chorinho que chama O Novo Noivo da Cidade. Daí resolvi espacializar esse chorinho que eu fiz para o seu Arlindo, espacializar na rítmica, frequência, intercalando pequenos cacuetes e clichês de passagem de peças standard do repertório violonístico. Por conta desses cacuetes, eu chamo a minha técnica de onomatopeic technique, tipo para rir de si próprio mesmo. O que a arte faz? Ela desfuncionaliza o óbvio. Eu sou uma pessoa que me influenciei tanto pela música, música erudita, música de vanguarda. Eu estudei com Cole Reuter, né? Então estudei no Conservatório Brasileiro de Música, me formei em composição lá. E minhas influências foram nessa época Stravinsky, Berio, Stockhausen, Boulez, depois Ligeti, Ferneyhough, essas pessoas todas. Eu conheci alguns colegas violonistas que tocaram na banda do Campella, como o Paulo Pedrasoli, né? Eles me contaram, né, que o Campella fazia essa música popular contemporânea, urbana, questionadora. E isso me interessou muito e eu passei a compreender a estética explosiva e visceral dele. A música popular de vanguarda experimental, que começou em Caetano, Gil, Jobim e veio dar em Arrigo, em Itamar e na minha própria música, esse tipo de coisa me influenciou muito. Então eu acho que as perguntas eram muito pertinentes para deixá-las de lado. Eu questionava tudo, não só questionava as coisas que me eram dadas de bandeja,
principalmente as coisas que me eram dadas de bandeja, ou seja, o que significa isso? Coisas assim, isto é assim, e a música de amor tem que ser feita assim. A minha técnica violonística, ela se baseia não no violão enquanto instrumento tradicional, mas no violão com a mesma noção que o Pierre Schaeffer, o cara que inventou a música concreta na França, pensava o som. O violão é só um emissor de sons. O Campella ele se diz influenciado pela técnica do Elliott Carter, compositor americano, né? O segundo Percussion Study é dedicado a Elliott Carter. E esse compositor ele desenvolveu uma técnica bem complexa que chama-se Micrometric Modulation, ou seja, modulação micrométrica, né? E é um desenvolvimento em cima do aspecto rítmico. E também ele é muito influenciado pela alta complexidade de Brian Ferneyhough. A modulação micrométrica, basicamente, são quando eu tenho ritmos de velocidade diferentes e passo de um ritmo ao outro. E como eu faço isso? Através de um ritmo comum entre os dois, né? Então, se eu consigo um ritmo comum entre os dois, eu também posso fazer subdivisões desse ritmo comum. Na minha tese de doutorado, eu falo desses dois times, ou seja, compositores que escrevem para um instrumento que não dominam versus compositores que escrevem para um instrumento que dominam. Eu sempre observei uma frase pronta de compositores contemporâneos que não conhecem o violão, que dizem: escrever para violão é muito difícil. Mas eu sempre procurei motivar esses compositores dizendo que eu posso assessorar e mostrar as possibilidades do violão. Porque, na verdade, sempre há o risco da música parecer pouco idiomática, não funcionar no instrumento. Por outro lado, a questão de que o compositor que conhece muito o violão pode correr o risco de deixar a música muito tecnicista. Mas isso é passado. Hoje em dia, compositores violonistas foram estudar composição profundamente. O Campella é um exemplo disso. Ele consegue fazer a sua música de profunda qualidade estética sem parecer excessivamente técnica e idiomática. E transita nesses dois segmentos com uma facilidade incomum. Microtécnicas do violão que não eram consideradas, digamos, que eram tidas como parte da tradição, como ligados ascendentes ou ligados descendentes, né, que são pizzicatos de mão esquerda, são já extended techniques, micro extended techniques, porque o que significa isso? É que você está aproveitando o tempo delas para fazer um ligado descendente ou um ligado ascendente para mover a mão direita para uma outra corda. Eu percebi que havia vários movimentos em mim, vários gestos em mim que queriam ir, como se fala nos Estados Unidos, para o foreground, que queriam ir para frente e que era preciso aumentá-lo. Você criar esse imbricamento de forças entre efeitos, ruídos e técnica tradicional, de tal maneira que você pode criar aproveitamentos gestuais. Então, a ergonômica, ou seja, a maneira confortável de você passar, de você trabalhar com as mãos, a coreografia das mãos, passou a ser algo fundamental na minha maneira de pensar a composição. E não só para o violão, mas para todos os outros instrumentos. Nós somos, como o próprio nome diz, intérpretes, recriadores na melhor das hipóteses. Então, claro que a gente sempre fica assim um pouco deslumbrado, assustado, né, em face de um criador, como é o caso do Arthur Campella. O problema é que não é só que ele é uma pessoa brutalmente inteligente e original, é o tipo de inteligência, né, é um tipo de inteligência própria para a música que eu não conheço nenhuma outra pessoa que tenha daquele jeito. Você pode até ter de outras formas, em outros graus, mas você não confunde Campella com um compositor contemporâneo genérico, né? O Campella, a gente vê que é um cara que ele pensa com a mão dele, ele pensa com o corpo a composição.
o instrumento é uma extensão do corpo dele e ele pensa a composição. Lógico, é uma música bastante influenciada pela nova complexidade e tal, mas tem esse outro lado do performer. Ele não é o cara que sentou e escreveu no papel e daí o performance que se vire. Arthur Campella, the way that he uses extended techniques is really fascinating to me. He goes so far with it, and he's so creative. The music ends up being really theatrical, and there's a lot of showmanship involved in performing it, I think, also. And I think he's really good at playing his own music because he kind of knows why he did it that way. He can really put it across, and I think it's hard sometimes for other people to play it well enough to like get the energy that he can put into it. There's one piece I love that he wrote for viola, and it starts out with a lot of percussion. He often does something that's just completely like nothing else. Like at the end of this viola piece, this exoskeleton, he takes out a spring and starts bowing the viola with a spring. It's shocking. It's shocking. And it makes a lot of noise, and of course, when he does it like not at all delicately. As extended techniques foram tão importantes para minha formulação que eu sujei o violonista e não o violão e coloquei o violonista tocando uma viola. Então eu chamei ele de Percussion Study, como eu chamei para o violão, os meus Percussion Study 1, 2 e 3, e no 4 eu resolvi fazer o Percussion Study para uma viola. Então o que eu fiz nesse momento? Eu estendi o violonista, eu tirei o violão da mão dele e falei, sabe o que é? Eu não estou trabalhando mais com o violão, eu estou trabalhando com você. Esse insight é o mais fundamental. Eu estou trabalhando com o seu corpo. Eu vejo a mim mesmo como uma espécie de coreógrafo, né? Essa é a minha visão profunda. Eu sou uma espécie de, em termos de som, eu me vejo como um escultor, porque os meus sons são quase táteis. Você pode ver um ruído, tem todas essas coisas. Então é uma espécie de escultura. E na parte de manipulação é uma espécie de balé. Você tem que aprender a coisa com o corpo. Ouvindo a música do Campella e o Campella, você observa esse conceito da universalidade, né? A sua obra não deixa evidências, rastros, influências culturais, sejam essas influências até mesmo inconscientes de obras populares ou nacionalistas, de uma certa via de Villa-Lobos. Gritos da paixão, lençóis rasgados pelo chão, infeccionado coração sangrando pelas alamedas. O Kohreuter me colocou numa perspectiva universal, o que é universalidade. Ele me falou, não componha música para o seu local, compõe uma música que seja universal, ou seja, que os parâmetros dela estejam sempre refletindo coisas que ela pode gerar, independente de onde você esteja. Ele tem uma assinatura, né? Colocando, até para fazer uma comparação meio bizarra, assim, mas se você comparasse o Campella com, sei lá, Rachmaninoff, tem um monte de compositores românticos tardios, mas só tem um Rachmaninoff. E é a mesma coisa
com o campella. Você tem muitos compositores que experimentam com a sonoridade, com as formas abertas e tal, mas você só tem um campella. Ele explora a percussão não só no corpo do instrumento, mas a percussão também na própria corda, né? Então ele extrapola aquilo que até define a identidade do instrumento, que é esse ataque de percussão, né? O Campella ele transpôs essa experiência do tapping technique, do instrumento preparado, numa peça para um grande grupo de violonistas no festival do Mannes College em Nova York, The New York Guitar Seminar. É uma peça didática e agregadora, do iniciante ao concertista. E ele usou muitas ferramentas, colheres, bolinha de ping-pong, caneta. Além disso, tem uma disposição muito curiosa do grupo formando a roseta do violão, aquela boca que projeta a sonoridade do corpo do instrumento, o que simbolicamente é de uma representatividade múltipla. Eu mesmo, não tendo visto, vislumbro essa ideia. It was a really enormous undertaking, and we bought all kinds of things, like 50 spoons and 50 glasses and 50 ping pong balls and 50 clothespins. And 50 pencils. One thing that was amazing about the way Arthur devised the piece is he had everybody for the orchestra sit in a big circle as if they were the rosette around the sound hall, and the audience sat in the middle. In fact, a critic from the New York Times, Alan Kozin, was there and gave it a glowing review in the New York Times. Não adianta nada você ter ruídos e você ter notas, ou seja, você ter extended techniques e você ter técnicas normais, se você não tem algo que as una como uma coluna vertebral. O Percussion Study é uma obra que promove ao intérprete uma série de desafios corporais, não só de preparação da obra, porque possui uma escrita muito complexa que leva um tempo para decifrar, mas é mais do que isso. É um desafio porque o movimento corporal que ela provoca é, até de certa forma, dramatúrgico. Eu gosto muito da tradução danças percussivas, que o próprio Campella pede. Me dá a sensação que ele já vislumbra essa poesia de movimentos. A história do Percussion Study 1 é exatamente essa briga entre notas e sons percussivos e ruídos. Então essa foi a diretriz que eu escrevi a primeira obra, onde as notas quase não me deixavam botar os ruídos. Eu comecei a colocá-los em pequenos pedaços. E no fim as notas aceitam a entrada do ruído com mais um elemento do violão. Entre ruído e nota, nota e ruído, tem que haver uma mobilização das mãos de uma maneira muito clara, onde você põe uma nota, põe o ruído, põe uma nota, põe o ruído, para que esses ruídos entrem e desapareçam. Não é só a intelecção, ou seja, esse aspecto cognitivo dos violonistas que simplesmente toca a coisa porque ele aprendeu uma certa técnica e ele lê de uma partitura, e a partitura só traz coisas que ele já sabe. A minha partitura só traz coisas que ele ainda não sabe e que ele tem que descobrir no corpo dele. Nas extended techniques do século XIX, com Chopin, o Chopin tocava o piano e as mãos do Chopin passavam em cima da outra. Ora, se você perguntasse para um cara anteriormente, ele fala, não se pode fazer isso. É uma coisa que você tá, essa mão deveria estar no baixo e essa mão deveria estar nas partes agudas. Extended techniques é só uma maneira de você criar pontes e criar ligações. E o que isso está reportando? Está reportando a maneira como você move o seu corpo. If I hear someone playing a passage from Bach that has scale tones in it, but it sounds like they're playing a scale, that's not interesting to me. It's got to be about the music. The same with these techniques that Brouwer does, that Campella does. They are the music, and they are there completely for the expression and the interpretation of the piece. Nós, intérpretes, nós podemos ser teatrais. No caso,
das obras solo do Campelo, os Percussion Studies, né, ou as danças percussivas, eles mudaram de título em diferentes ocasiões, mas essas obras, elas são muito visuais, elas são muito performáticas, né? A experiência de você não estar só focado no teu instrumento e provocando essas ações sonoras para alguém se mover, traz para o músico um lugar de segurança e experiência rítmica sonora que é diferente do músico só estudar uma peça como essa e executar. Quando eu comecei a preparar essa obra, eu me concentrei mais nos aspectos teatrais e de movimento que ela me proporcionava. E percebi a possibilidade de um trabalho artístico, performático mesmo. Por isso, acabou transcendendo para um outro espaço artístico, que é a dança. Que as peças do Campelo, elas me traziam uma sonoridade de vibração corporal muito grande. Essa peça, por exemplo, Percussion Studies do Campelo, é uma peça que eu trabalhei com a energia sonora. Nesses espetáculos que eu trabalhei com Rossio Infante, a obra foi incluída nas coreografias. Ela vestia bem alguns pensamentos coreográficos da experiência da Rossio e que estavam sendo desenvolvidos na época. A complexidade da partitura era muito interessante para que as pessoas pudessem reconhecer que aquela sonoridade, ela realmente estava escrita no papel. Então a resposta do movimento era através da vibração sonora que a peça podia provocar no meu corpo. O galo no saguão quieto, guerreiro medieval, enfia a cabeça coroada dentro do silêncio e se pergunta: que faço entre coisas? De que me defendo? Quando nós nos nomeamos compositores, violonistas, metalúrgicos, fazedores de espada, são nomes de nossa efêmera biografia. A pergunta sempre fundamental é: não importa se estou fazendo uma espada, quem sou eu que estou fazendo agora? O que é isso? Me possibilita perguntar: por que eu não posso botar um violonista fazendo aquilo? Esse afã de desfuncionalizar é a pergunta de novo do Goulart, é dizer, nada é estático. A própria ideia de ser é uma ideia de movimento.